Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos mergulhar em uma escola lendária, envolta em mistério, tradição e letalidade, o Koto-Ryu. Você está prestes a conhecer uma arte marcial japonesa antiga, criada para incapacitar o inimigo com golpes secos, rápidos e implacáveis, uma escola que não foi feita para a arena, mas para a sobrevivência real no campo de batalha feudal. Prepare-se para explorar técnicas secretas de deslocamento de ossos, ataques fulminantes em pontos vitais e a filosofia por trás de um estilo que moldou verdadeiros guerreiros da sombra. Então, respire fundo e venha descobrir o mundo oculto do Koto-Ryu. As origens do Koto-Ryu não começaram no Japão. A semente dessa arte foi plantada muito antes, na China, e germinou através da Coreia até chegar às ilhas nipônicas. Há registros orais dentro da tradição do Koto-Ryu que apontam para um guerreiro chamado Chanbusho, que teria trazido do continente técnicas extremamente letais, especializadas em romper ossos, deslocar articulações e desestabilizar o corpo humano com golpes secos e diretos. Essas técnicas formavam a base do que viria a ser conhecido como Koppojutsu, a arte de quebrar os ossos. Chanbusho, embora pouco mencionado nos registros históricos comuns, é reverenciado nas tradições como o elo perdido entre os sistemas marciais da Ásia continental e o refinamento técnico que ocorreria depois no Japão feudal. Era o início da transformação de um conhecimento brutal em uma ciência de combate de elite. No Japão, essas técnicas brutais chegaram às mãos de Sakagami Taro Kunishige, um guerreiro de linhagem nobre que também era o Soke, mestre principal, da lendária Gyoku-Ryu, outra escola marcial com raízes shinobi. Em 1542, Kunishige organizou esses ensinamentos estrangeiros em uma escola estruturada, com princípios próprios, kata sistematizados e uma filosofia voltada para o combate real. A escola foi batizada de Koto-Ryu, cujo nome é comumente traduzido como a Escola do Tigre Derrubado ou Tigres Derrubando. O nome carrega simbolismo profundo. O tigre representa força, mas também instinto. A ideia de derrubar o tigre não é só sobre derrotar o inimigo, mas sobre dominar sua própria ferocidade, aplicando força com precisão, frieza e inteligência tática. Essa fundação não era voltada para o combate esportivo. Era feita para a guerra, espionagem, sabotagem e sobrevivência no campo de batalha. O Koto-Ryu nasceu das sombras da Guerra Civil Japonesa, onde só os mais adaptáveis sobreviviam. Diferente de estilos voltados à performance, ao dojo ou à honra do tatame, o Koto-Ryu foi moldado para eliminar ameaças de forma rápida e brutal. Seus movimentos são duros, secos, e quase sempre visam pontos de ruptura no corpo, articulações, clavículas, costelas, joelhos, pescoço. Cada golpe tem um propósito: incapacitar ou eliminar. O praticante do Koto-Ryu não perde tempo com trocação ou resistência desnecessária. Ele atua de forma fria, objetiva, com ângulos curtos e deslocamentos mínimos. É como se o estilo ensinasse a economia da violência, causar o máximo de dano com o mínimo de exposição. O Koto-Ryu não é aprendido de forma aleatória. Seu currículo é dividido em estratos secretos, acessados gradualmente, conforme o praticante evoluir não apenas em habilidade técnica, mas em maturidade e controle mental. Kurai-dori são as 5 posturas básicas. Cada uma representa uma maneira de posicionar o corpo diante da ameaça e ensina onde manter peso, olhos, centro de gravidade e intenção. Shoden no kata, 18 formas básicas, mas não se engane, mesmo essas já são potencialmente letais. Focam no essencial: atacar, recuar, quebrar, finalizar. Chuden no kata, 12 formas intermediárias, onde se começa a jogar com tempo, ritmo e manipulação do equilíbrio do oponente. Okuden no kata, 12 formas avançadas. Aqui o praticante entra em terrenos sutis, como fintas, enganos, contra-ataques inesperados e técnicas de destruição articular em movimento. Reiki Togata, um conjunto de técnicas altamente sigilosas, voltadas à defesa desarmada contra ataques com espada, um dos aspectos mais difíceis de dominar em qualquer arte marcial japonesa. O Koto-Ryu é uma escola que ensina o praticante a atacar diretamente o esqueleto do adversário, articulações, ossos, estrutura. Essa é a essência do Koto-Ryu, a arte de desestabilizar o corpo por dentro, onde a aparência do golpe é o de menos, e o efeito é tudo. Koppojutsu, o coração do Koto-Ryu. O termo Koppo significa literalmente quebra de ossos.
Mas não se trata de brutalidade gratuita. É uma ciência. O Kotoryu treina o lutador a entender exatamente como o corpo humano se movimenta e onde ele se rompe. A força não é usada de forma explosiva, mas de maneira precisa, como uma chave de fenda aplicada no ponto certo. Golpes são lançados com o intuito de atingir áreas de conexão, como cotovelos, ombros, joelhos, tornozelos e costelas. Cada movimento visa interromper o fluxo de ataque do oponente ou impedi-lo de continuar lutando. Não se trata de vencer pela força, mas por interrupção estrutural. Movimento direto e estratégico. Uma das marcas registradas do Kotoryu é a economia de movimento. Não há floreios, não há desperdício de energia. Os deslocamentos são curtos, com foco em precisão e timing. O praticante se posiciona como se já estivesse dentro da linha de ataque, pronto para interceptar, quebrar ou neutralizar no momento exato. Os passos são firmes, muitas vezes usando ângulos oblíquos ou entradas laterais para evitar colisão direta. O corpo se move como um bloco, centrado, compacto, eficiente. Tudo é calculado. E quando a ação começa, termina rápido. Ataque psicológico, o jogo do olhar. Uma característica sutil, mas poderosa, do Kotoryu está no olhar. O praticante é treinado a não olhar diretamente nos olhos do inimigo. Em vez disso, seu foco se fixa entre as sobrancelhas, num ponto neutro. Isso confunde a leitura emocional do oponente, ao mesmo tempo, protege o próprio praticante de se deixar influenciar por medo, raiva ou hesitação. É uma forma de manter a mente limpa, estratégica, como um xadrez corporal, onde o adversário sente que você está presente, mas não sabe o que vai acontecer. Kenjutsu de ilusão e estratégia. As técnicas de espada do Kotoryu são únicas. Em vez de seguir padrões rígidos e previsíveis, o estilo opta por enganar a expectativa do inimigo. Um exemplo é a postura Mangetsu no Kamai, onde a espada é erguida acima da cabeça. À primeira vista, parece um erro. Mas essa posição serve para ocultar intenções, manipular a luz, ou até usar a água da lâmina para cegar momentaneamente o adversário. As entradas com a espada muitas vezes simulam fraqueza ou hesitação, apenas para se transformarem em cortes ou estocadas fatais. A ideia é simples, pareça vulnerável, seja letal. Kyushu Jutsu, precisão anatômica. Outra joia escondida dentro do Kotoryu é o Kyushu Jutsu, o estudo dos pontos vitais. Embora não seja algo ensinado abertamente a todos, esse conhecimento oferece alternativas inteligentes para neutralizar o oponente com toques específicos em nervos, articulações ou áreas sensíveis do corpo. Aqui, não é a força que manda, mas sim o conhecimento anatômico. Um pequeno ajuste na direção ou no ângulo de um golpe pode transformar uma técnica simples em um finalizador definitivo. É por isso que os praticantes mais avançados do Kotoryu parecem fazer pouco, mas o efeito é devastador. Controle interno, postura e respiração. Nada no Kotoryu é feito por acaso. A respiração é silenciosa e ritmada. A postura é sempre alinhada com o centro de gravidade. O lutador aprende a agir com o corpo inteiro, não com força isolada de braços ou pernas. Ao treinar, o praticante desenvolve uma sensibilidade corporal profunda, capaz de sentir a intenção do outro antes mesmo do ataque acontecer. É como se o corpo estivesse conectado ao ambiente, pronto para agir no instante certo, sem hesitação, sem ruído, sem dúvida. Estratégia ao invés de força. Kotoryu não é sobre ser mais forte. É sobre ser mais inteligente. É sobre se posicionar melhor, atacar onde o oponente não espera, interromper seu ritmo, e fazer tudo isso com um controle quase cirúrgico. A técnica é moldada para encerrar o confronto antes que ele escale, sempre priorizando a segurança de quem a utiliza. Para sobreviver. Para vencer com o mínimo, não com exagero, mas com intenção clara, foco absoluto e eficiência máxima. Durante séculos, o Kotoryu foi passado em segredo por meio de uma linhagem fechada de mestres, os Soke. Um dos mais notórios foi Momochi Sandaiu, figura lendária do clã Iga, considerado por muitos como um dos grandes líderes ninja da história. Disse que ele treinou Ishikawa Goemon, o ninja Robin Hood, que foi capturado e executado de forma cruel, fervido vivo em óleo.
Essas histórias mostram que os praticantes do Koto-ryu não eram apenas lutadores. Eram sobreviventes de um mundo cruel e implacável, onde cada falha podia custar a vida. Já no século XX, o estilo encontrou seu guardião mais famoso, Toshitsugu Takamatsu, conhecido como o Tigre da Mongólia. Takamatsu viveu como guerreiro nômade, sobreviveu a duelos reais e ensinou diversas artes proibidas. Seu herdeiro foi Masaaki Hatsumi, que fundou a Bujinkan e levou o Koto-ryu ao mundo, mantendo suas raízes enquanto o adaptava ao cenário moderno. Hoje, o Koto-ryu vive em doujos pelo mundo, mas ainda carrega aquele ar de mistério, de algo reservado para os poucos dispostos a encarar a verdade do combate. Não é uma arte para quem busca medalhas ou reconhecimento. É para quem quer domínio interno, capacidade de neutralizar ameaças e entender o corpo humano como um mapa de fraquezas. Treinar Koto-ryu é caminhar sobre a linha tênue entre vida e morte, entre suavidade e brutalidade. É estudar o passado para sobreviver no presente, com olhos atentos, coração frio e mãos que sabem exatamente onde atingir. O Koto-ryu não é apenas uma arte de combate, é uma herança ancestral de guerra, transmitida através das gerações como uma espada invisível. Suas técnicas diretas, duras e estratégicas foram moldadas na realidade brutal dos confrontos corpo a corpo, e seguem até hoje como parte essencial da formação de ninjas e guerreiros tradicionais do Japão. Se você curtiu essa jornada por um dos estilos mais letais da história, não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que achou e compartilhar com outros amantes das artes marciais. Inscreva-se no canal Mundo Marcial e ative o sino, porque aqui, a luta nunca para. Até o próximo vídeo.